meu povo? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então tá de boa. Esse vídeo foi super esperado pelos meus seguidores do Instagram. Pra quem não sabe, eu tenho um Instagram onde eu compartilho a minha rotina, vai estar passando aqui o nome do meu Instagram, onde eu compartilho um pouco da minha rotina de estudos para a universidade, para o vestibular. Bom, no ano de 2019, no primeiro semestre do ano, eu estava estudando para fazer o vestibular da UNB e acabei não passando pro curso que eu queria. Tipo, eu tinha nota pros outros cursos, mas o curso que eu queria eu acabei não passando. Então, desse primeiro semestre, eu adquiri muita experiência com a prova e conheci um pouco sobre ela. Porque, assim, de fato, fazer essa prova, estudar sozinho é uma tarefa muito difícil. Ainda mais para uma prova tão concorrida como essa e que a gente não encontra muitas informações. Então, depois de muitas pesquisas, pesquisando um pouco sobre a prova, eu pude desenvolver um material que vai estar no link da descrição para você baixar esse material no meu Drive. E sobre algumas informações também de como estudar para essa prova e desvendar o vestibular da UNB. Então eu trouxe esse vídeo para sancionar as principais dúvidas. Para quem não sabe, agora a UNB tem 3 formas de ingresso. Você pode entrar no primeiro semestre pela nota do Enem, só que não é pelo SISU, é um processo de seleção que a gente vai ver como é que vai funcionar esse ano ainda. O vestibular da UNB, que é do meio do ano, e o PAS, que é o programa de avaliação seriada, que você faz em 3 etapas durante o seu ensino médio. E aí, você pode entrar no primeiro semestre ou no segundo semestre, dependendo da sua colocação e tudo mais. Então, é importante saber que o vestibular da UNB tem 300 questões. Mas calma, sem desespero, porque você não precisa responder todas aquelas questões. Quem já ouviu falar que a UNB, ela participa de um projeto, na verdade, quem realiza a prova é a banca CESP. A banca CESP é conhecida por aquela banca que anula uma questão, se você errou uma questão, ela anula uma errada. Então, uma acerta uma errada. Uma errada não acerta, eu falo no contrário. E aí a gente tem 150 questões no primeiro dia e 150 questões no segundo dia. No primeiro dia é a prova de Ciências Humanas, Linguagens e Códigos e a Redação, são 150 questões. E no segundo dia é a prova de Ciências da Natureza e Matemática, que a gente também tem 150 questões. Então, muitas pessoas me perguntam assim, quantas questões eu devo acertar e tudo mais. Isso é muito relativo, porque a prova, ela é uma prova densa. De certa forma, se você começar a estudar por agora, assim, dá tempo sim. Só que você precisa ter muita organização se você for estudar sozinho. Eu estudei para essa prova por cursinho online, que eu já fazia o Descomplique. Eu recomendo demais, porque é uma plataforma que te dá toda a acessibilidade. Você pode montar seus horários de acordo com a sua rotina. Então, é uma prova que exige muito de você e que você tenha a estratégia sobre ela. Então, a primeira coisa que eu recomendo você fazer é pegar uma prova, pode ser do ano passado mesmo, e realizar essa prova. Só que você vai fazer tipo em forma de simulado, para você saber o que você precisa melhorar, o que você precisa... você tá com facilidade, mas que é bom aprimorar. Então, para quem quer fazer um curso de exatas, a prova de exatas, tipo curso de ciência da saúde e de exatas, a prova do segundo dia tem um peso muito maior, vale 8. E no primeiro dia, para quem é o curso de humanas, acho que vale 6. Então, de certa forma, se você quer fazer um curso de exatas ou de humanas, é muito bom se destacar na área de exatas, porque elas podem elevar a sua nota. Então, a prova, ela tem alguns tipos de questão. A prova, ela tem 4 tipos de questões. A gente tem as questões tipo A, que são essas que são famosas por certo e errado. A questão tipo A é onde vai ter... A gente tem 150 questões, e aí elas vão ser distribuídas. A gente tem a questão tipo A, que ela é para você julgar de certo ou errado. Elas valem mais 1, e se você errar, fica com saldo negativo de menos 1. A gente tem as questões tipo B, que são as questões de cálculo, onde você... Vamos supor que é a questão de física, a resposta é 520. Aí você vai lá e marcar no gabarito a centena, a dezena e a unidade. Para marcar. Esse é o tipo de tipo B. E o bom do tipo B é que se você não responder, ou se você responder errado, você não perde nota nela. A gente tem as questões tipo C, que são as questões de alternativa. Então você tem 4 opções. E assim, se você acertar essa questão, você ganha 2 pontos. Mas se você errar, você perde menos 0,667. Então... não é recomendável chutar nessa prova, porque é muito arriscado, experiência própria, galera. Mas, se você tiver a opção de chutar, prefira chutar as questões tipo C, porque se você errar, a penalidade não é questões tipo D. As questões tipo D, elas valem de 0 a 3 pontos, e aí você vai responder, pode ser uma questão discursiva, ou pode ser uma questão de gráfico, para você desenhar e tudo mais. Então, é recomendável apostar nessa tipo B, tipo D, porque elas valem mais. Então, se você errar, você não perde uma penalidade por isso. Só as questões tipo A e tipo C que são mais arriscadas e a prova é praticamente dominada pelas questões tipo A. Então, você
consegue descobrir o que você precisa acertar montando uma estratégia de prova. Prova, gente, passar no vestibular não é apenas conteúdo, não. Você tem que ter estratégia de prova. Começar a pesquisar quais são os conteúdos que mais caem nessa prova, o que ela costuma abordar, como que as questões são feitas. Então, tipo, ter domínio sobre a prova e treinar bastante. Como que a gente consegue montar a estratégia de prova? É realizando a própria prova. Então, no meu Drive vai estar tudo disponibilizado na StudyGram, você vai entrar no linkzinho lá, onde vai ter todas as provas antigas da UNB. E já agradecer também a Jordana, que foi do projeto UFMG, que foi onde eu consegui a maioria das dicas para poder estudar para essa prova. Então, até o momento que eu saiba, o meu Instagram e o dela são os que falam do vestibular da UNB, para poder ajudar essa galera aí a entrar nessa faculdade. Como eu havia falado, muitas pessoas até me perguntam assim, Jenny, quanto que eu tenho, quantas questões eu tenho que acertar para passar em tal curso? E, gente, isso é muito relativo. Por exemplo, no curso de medicina, que é o curso mais concorrido, os 3 cursos mais concorridos da UNB são medicina, psicologia e direito, se não me engano. Psicologia ultrapassou direito, acho que algumas engenharia civil também é concorrida. Mas assim, isso é muito relativo, porque as questões você pode ter mais facilidade com algumas coisas ou não. E você tem que responder essa prova o que você tiver certeza, gente. Não dá a louca de chutar tudo. Quando eu fiz o PAS é uma mãe, ela é a melhor forma de entrar na UNB. Quem dera eu tivesse aproveitado melhor essa oportunidade. Mas, não dê a louca de chutar tudo não, porque se você não tiver certeza, deixa em branco. Mas também tu não pode deixar a prova toda em branco, né, meu querido? Então tem que saber ponderar onde você vai responder. E como eu falei, como que eu vou saber que eu vou responder? É treinando com a prova. Gente, eu fiz todas as provas das edições e quando chegou no dia, eu não tava tão nervosa assim. Cara, que o nervosismo ele é presente, é um desafio que você tá encarando, mas eu criei maturidade e criei mais confiança por ter treinado as provas antigas e ter montado a minha estratégia. Então eu sabia, por onde eu vou começar e por onde eu vou terminar. E aí é o seguinte, gente, eu vou contar pra vocês como é que foi a minha experiência com a prova. A redação da UNB, ela pode ser abordada vários tipos de gêneros textuais. Então, ao longo do seu processo de estudo, você precisa saber que você precisa estudar os gêneros textuais, tanto carta como expositivo argumentativo. Os que foram mais recentes foram expositivo argumentativo, 2018, 2019, 2017, se não me engano, foi artigo de opinião. E aí, como você disse, foi treinando a prova, sabendo todos os dados para saber o que caiu mais. E aí, eu sabia que assim, no primeiro dia, quando a gente chega, a nossa mente está um pouco mais fresca. Então, o que eu recomendo? É uma coisa que eu usei e funcionou bastante. Isso se aplica pra mim, tanto no qualquer vestibular que eu faço, eu sempre gosto de fazer essa estratégia. A primeira coisa que eu faço é abrir a prova para saber qual é o tema da redação. E aí lá, se no caso da UNB, eu tinha que saber qual era o gênero que ia ser abordado. Já lembrar também como que se constrói de acordo com aquele gênero. Graças a Deus, foi expositivo e argumentativo. Minha aula não foi assim, pá, mas foi boa, assim, perdi alguns pontinhos assim de concordância e tudo mais, que português nunca foi meu forte. Mas, galera, eu resolvi fazer o brainstorm. Brainstorm, pra quem não sabe, é a chuva de ideias. É o primeiro momento que você vai ler o tema e começar a pesquisar na sua mente o que isso te lembra. Você vai colocar situações, alusões com filme. A prova da UNB, ela gosta muito quando você faz isso. Você coloca filósofo, você coloca filmes, coisas assim. Tenta trazer uma cultura, porque isso enriquece a sua redação. Então, nos primeiros momentos, são 5 horas de prova nos 2 dias. Nos primeiros momentos, eu resolvi fazer o brainstorm. E aí, quando eu fiz o brainstorm, eu já fui para as questões de espanhol. São 30 questões de língua estrangeira e elas têm um caráter eliminatório. Então, se você errar tudo, já era a sua vaga. Então, tem que responder com muita atenção. Por isso que eu recomendo escolhas a língua certa para saber. Porque, às vezes, espanhol é um pouco mais fácil que inglês, particularmente na hora da escrita. Mas você também confunde, né? Tem vários textos, uma prova densa e tudo mais. Então, você tem que estar ciente da língua estrangeira que você for escolher, porque são 30 questões. E aí, depois que eu fiz essas questões, deixei algumas em branco porque eu não estava lembrando. E aí, eu parti para as questões de humanas. Eu estava vendo que tinha mais facilidade, porque eu tenho mais facilidade de humanas do que em linguagens. E aí, eu comecei a ver qual questão que eu estava fazendo. E uma dica, gente, que é muito bom para a prova da UNB. Como a maioria das questões são de certo e errado, o que eu recomendo vocês fazerem? No momento que você vai julgar a alternativa, se tem um termo... Às vezes a alternativa está toda certa, mas tem uma palavrinha ali que tá toda errada, que deixa a alternativa toda errada. Então leia com muita atenção. Atenção é tudo na hora dessa prova. Porque depois você pode pedir recurso se você vê que, tipo, às vezes quando tá em uma questão falando tudo, nada, assim, pode vir um aluno surgir e rebater que tem um questionamento e às vezes a questão é até anulada por isso. E aí, eu recomendo que quando você estiver fazendo, você anote as alternativas. Vou pegar a prova pra vocês verem como Essa aqui foi a prova do ano passado. E aqui tinha uma questão de biologia, tava falando aqui, ó.
sobre o Cerrado brasileiro, fala uma característica dele. E aí, na hora que eu tava julgando, aí eu coloquei aqui, ó, ver se dá pra ver aqui, ó. Raízes profundas, que é uma coisa com a característica das raízes do Cerrado, que a questão tava falando totalmente ao contrário. Então, no momento que eu tava fazendo, às vezes aqui, ó, eu anotava aqui o porquê que a alternativa tava errada, ou porquê que ela tava certa. E também nessas questões de alternativa, dá pra você fazer por eliminação, se você tiver domínio sobre o conteúdo. Então, a prova ela é bem conteudista. Para ciências humanas, eu gostei muito da prova, porque ela abordou um viés mais social, trouxe um repertório de música e tudo mais. E tem isso também na prova da UNB, porque a prova da UNB, ela não é só de conteúdo, ela também cobra algumas obras. Só que assim, diferentemente do PAS, para o PAS, a UNB disponibiliza a matriz de conteúdos, quais são as possíveis obras que vão cair na prova para você estudar. Nesse caso, no vestibular da UNB, o que é diferente, porque não acontece isso. Então, você tem que se basear nas provas antigas e saber o que mais cai. Então, às vezes na literatura, a gente tem na parte do realismo, uma obra que se destacou, uma parte do romantismo, uma obra que é bem falada no momento que está estudando, então a possibilidade dela cair é muito grande. Então, como a gente descobre o que mais cai, gente? É fazendo prova, é analisando a prova. Isso que você tem, desde agora, pega a prova e analisa, tipo, o que mais caiu, como caiu. Foi assim que eu consegui ter mais confiança. A prova de exatas, ela é cansativa até para quem gosta, porque elas são 150 questões que exigem muito do seu pensamento. Biologia, eu sou suspeita para falar de biologia, né, porque eu sou graduando em biologia, então a prova de biologia eu particularmente gosto, mas ela é muito conteudista, gente. Ela pega lá o mínimo do mínimo e coloca na prova. Então, você tem que estar bem atento e ponderar o que mais cai. Foi assim que eu tive confiança também. Foi analisando a prova, fazendo questão, como que ela é abordada, para garantir confiança. E é o que eu recomendo demais para vocês fazerem. No meu StudiGram, eu coloquei os 5 temas que mais caem em cada área do conhecimento, para vocês poderem estudar. Tudo isso vai estar disponibilizado no Drive, no StudiGram, é só você achar. Vai ter um destaque assim, só sobre a UNB, para quem tiver dúvida como estudar para essa prova. E nesse material também eu coloquei quais são os conteúdos que costumam... Eu estudei sozinha para esse vestibular e eu tinha um caderno no qual eu anotava quais são as matérias que eu precisava ver a cada dia. Eu comecei a estudar no finzinho de janeiro e estudei até maio. Assim, até junho, na verdade, que a prova foi no primeiro final de semana de junho. Então você precisa organizar um cronograma que esteja presente para esses dias. Então, lá no meu StudiGram vai ter todas as informações, se você tiver dúvidas sobre o cronograma e tudo mais, como montar... Tudo vai estar explicadinho lá. Então aqui esse vídeo eu fiz mais para mostrar para vocês como a prova funciona e como estudar para ela. Então eu fiz cursinho online e eu recomendo muito que vocês utilizem cursinho online para você não se sentir perdido. Eu usei o Descomplica, como eu falei. É um curso que tem um preço acessível. Tinha aulas para quem quer fazer medicina no caso, ou que quer fazer algum curso da saúde. Tinha um plano que é o Medicina Extensivo, do qual a gente tem algumas aulas a mais sobre o conteúdo, aulas mais específicas que te ajudam a responder melhor as questões. Então, muita coisa que eu vi na prova foi graças a essas aulas específicas que puderam me dar mais segurança. O que é mais difícil nessa prova, apesar de ser uma pessoa de exatas, a parte de matemática e a parte de física é difícil. Algumas questões de química são mais de boa, outras nem tanto. Inclusive a questão tipo D do ano passado, na parte de humanos, foi uma questão para falar sobre o fuso horário lá que você tinha que descobrir, tipo, essa parte é muito chata da geografia. E no segundo dia foi para desenhar um gráfico lá da catalisação, da reação e tudo mais. Então, assim, você pode ter a garantia, nem que você não acerte tudo, mas responda, porque você pode garantir uns pontinhos que pode salvar a sua vida. Então, a redação também tenta se destacar assim, porque a prova, ela vai valorizar mais a sua nota de exatas, no caso, se você fazer um curso de exatas. E se eu fazer um curso de humanas, eu vou valorizar a sua nota de humanas e vai ser totalmente calculada lá por eles e tudo mais. É um cálculo mó louco que eu ainda não consegui desvendar pra mostrar pra vocês. Mas, se você quiser acompanhar a rotina de como estudar pra essa prova, me siga lá no StudiGram que você vai conseguir tirar as dúvidas, ter um contato mais fácil com você pra você tirar suas dúvidas e tudo mais. Então, esse material está super completo com todas as informações que eu falei aqui no vídeo. E comece a estudar. Aproveita as férias, vou esperar o resultado do SISU pra ver se você passou ou não. E caso não, estudar para essa prova e se organizar. Organização é tudo, gente. Tudo, tudo, tudo. Porque, como eu estava estudando sozinha, então eu tive que montar meu planejamento e saber o que eu precisava estudar com mais intensidade. Então eu sabia que exatos eu precisava ir melhor. Matemática, algumas questões dá para responder, tipo probabilidade, estatística. Outras, números complexos, caem realmente complexos nessa prova. Então, tem que ter aquela coisa da facilidade com algumas matérias, sabe? Saber o que você vai responder. Porque, tipo, na prova de exatas,
As que eu tinha mais facilidades era biologia, algumas de química e algumas de física. E a sessão tipo B eu também sentia uma certa dificuldade para resolver, porque assim, infelizmente essa prova é muito difícil de encontrar resoluções dela, assim, comentado como o Enem faz, o professor resolvendo alguma questão. Então, quando eu tinha alguma dúvida, eu perguntava aos meus antigos professores para eles me ajudarem. Nesse caso, tentar ver se você consegue um Neuromesh, assim. Algumas questões eu não concordava com o gabarito, eu olhava assim, por quê? Eu acho uma palhaçada isso aqui. Ano passado, inclusive, gente, caiu uma questão sobre os vírus. Pra quem não sabe, os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. E aí a questão tava falando uma coisa, assim, não sei se que falam que os vírus eles são seres vivos, e há um debate muito grande entre os biólogos em dizer se os vírus são seres vivos ou não. E aí eu até mandei recurso nessa questão, porque eu acho que eu tinha respondido e o gabarito falou que era outra coisa, tipo, eu nem sei se estava falando lá, acho que foi. Porque é uma questão que eles colocam, eu acho uma palhaçada, porque, tipo, isso gera conflito. Quando coloca a questão, se presta atenção, isso não é um padrão. Mas geralmente quando a questão fala assim, todos os seres vivos são formados por células. A gente sabe que mas vamos supor que todos os seres são multicelulares. A gente sabe que nem todos os seres são multicelulares, tem os seres unicelulares também. E aí a questão falou que era todos. Então a probabilidade daquela questão estar errada é maior. Porque assim, se o gabarito jogar como certo, aí vem um aluno, olha aqui, fulano, mandei o recurso provando pra você que existe um ser vivo unicelular que é ser vivo. Tipo desse sentido. Então, sempre vai ter a possibilidade de você pedir recurso, além de pedir recurso na correção da sua redação também, caso você não concorde com aquilo que o professor, que a banca analisou, né? Então, a redação ela vale 10 mil. A prova em si, não dá pra falar ao certo quanto que é o valor máximo, porque tem questão que vale mais, questão que vale menos. E o que você tem que fazer é treinar, montar essa estratégia de estudo e saber quais áreas do conhecimento você precisa focar mais. E se atentar na hora de responder as questões. Não dá louca de responder tudo, mas também não dá louca de não responder nada. E manter a calma. Montar sua estratégia, fazer simulado. Foi assim que eu adquiri a maior confiança para resolver a prova. Então, esse foi o vídeo contando um pouquinho pra vocês como funciona a prova da UNB. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar no direct do Instagram ou que comentar aqui mesmo, que eu vou estar sob à disposição para responder pra vocês. Esse material vai estar disponível lá no meu drive do meu estúdio. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações, porque esse mês vai ter muita dica sobre estudo. Então é isso, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!